Em março deste ano, a TVURH divulgou uma matéria que denunciava a suposta libertação sem explicações aparentes de 4 indivíduos acusados de terem abusado sexualmente de uma cidadã no município do Kazenga, em Luanda. Segundo a denúncia, os suspeitos têm sido postos em liberdade pela Polícia Nacional, dando questionamentos quanto à atuação das autoridades. 3 meses após a veiculação da reportagem, familiares da vítima voltaram a procurar a redação da TVURH para relatar uma nova preocupação: o desaparecimento do processo relacionado ao caso junto ao Comando Municipal de. Segundo os relatos, os familiares não têm conseguido obter informações sobre o andamento da investigação, o que aumenta o sentimento de revolta e impunidade. O caso não está a ser bem encaminhado, até porque o processo desapareceu junto do Comando Municipal do Kazenga. E as explicações que nós temos é que eles não sabem, na verdade, onde é que desapareceu o processo. No Comando do Municipal do Kazenga, o processo não está lá. E no juiz de garantia também dizem que o processo não se encontra lá. A primeira informação que tivemos é que o procurador que estava com o processo não se fazia na esquadra porque tinha um óbito. Não passaram o nome. E deixou o processo na sala dele. Mas depois de 2 semanas, quando retomamos para lá, foi-nos informado que o processo não se encontra lá. Alegavam a dizer que está no juiz de garantia. Fomos para o juiz de garantia também, verificaram e comprovaram também que o processo não se encontra no juiz de garantia. Nem no juiz de garantia se encontra, nem no Comando Municipal do IF. Quando os meninos estavam detidos, na casa do meu genro foram lá 14 pessoas, com uma senhora que dizia ser procuradora, que trabalhava lá no IFA, com o nome de Timia. Foram lá 14 pessoas. Tudo indica que aquela senhora, por ser procuradora, é que conseguiu mexer nos processo junto com a influência do senhor do SIC, que é o primeiro instante. Além disso, os denunciantes afirmam estarem a sofrer ameaças de morte por parte dos indivíduos acusados do crime, e o esposo da vítima foi coagido a entregar 10 mil kwanzas aos supostos agressores como forma de garantia para que fosse deixado em paz. Estamos a sofrer as ameaças com esse tipo de situação. Já fomos na direção municipal do DIP, Pequena Prece, abrimos uma participação concernente às ameaças que estamos a receber. Não fomos também atendidos, já estivemos no comando provincial, mas infelizmente não conseguimos ter contato com o senhor porta-voz, que é o senhor Marcelo Gubel, mas fomos atendidos pela sua equipe. Sempre poderá entrar em contato conosco. Já andamos para vários lugares para ver se conseguimos melhoria dessa situação, e até porque o meu genro foi obrigado a negociar com os agressores, deu um valor de 10 mil kwanza que é para poder me deixar em paz, porque quando ele deu a entrevista, ele sofreu perseguições e ameaças. Então, uma vez que aquilo poderia lhe custar a vida, ele foi obrigado a negociar que é para ver se ele deixa em paz. Este era o seu genro? É um dos acusados, um dos envolvidos no caso, que estava aí no bairro. Então, como o meu genro ainda se fazia presente lá no bairro, então se deparou com um deles por causa da entrevista que ele passou a dar e foi ameaçado. Então, com o intuito dele tentar apaziguar as coisas, foi obrigado a dar 10 mil kwanzas num dos agressores que é para poder lhe deixar. Que tipo de ameaças é que estava a ser feita ao seu genro? Que poderão lhe matar, poderão lhe receber do que esse sítio onde ele está e não vai ter nenhum resultado. E até porque também o chefe das operações do Comando Municipal do Antenove chegou também de ameaçar o meu genro perante o Comando Municipal do Kazenga na sala do DIP, quando foi se abrir a participação concernente às perseguições. O subinspetor Adolfo voltou a ameaçar novamente o meu genro no comando do IF. Até tem um agente do DIP que pediu, que o meu genro disse que não se preocupa com esse tipo de ameaça, mas perante a sala ele foi capaz de ameaçar mais uma vez o meu genro perante a sala do comando do IFA. Diante da ausência de respostas e da sensação de abandono, os familiares apelam aos órgãos competentes para que tomem providências urgentes e restabeleçam a legalidade e proteção à vítima. A advogada está a ser impedida de ter acesso aos processos. Apareceu alguém de bom senso, de bom coração, que se disponibilizou a ajudar, mas só que não estão a lhe deixar ele a trabalhar. Há tempos houve uma reportagem de um senhor que conduzia um carro e
desceu do carro e começou a dançar e no carro tinha passageiro. Em menos de 24 horas, aquele caso foi resolvido. Automaticamente o senhor foi condenado a 3 anos. Acho que foi encaminhado por um tribunal sumário, se assim posso dizer. Em menos de 24 horas, o senhor foi automaticamente decretado e deu na sentença de 3 anos de prisão. Agora que viola mesmo, vai preso, fica detido em menos de 2 semanas, sai e fica andando-se livremente. Isso não é uma coisa que é para estar a acontecer. Nós queremos só que se faça justiça. Porque se nós pegar e fazer justiça aos pulmões próprios, ali vai estar andando nosso atrás. Então não é isso que nós não queremos. Nós queremos aqui, vamos aqui pedir mais uma vez a todas as pessoas do direito, queremos pedir ao senhor Procurador-Geral da República, que é o senhor Roder Pita Gross, que vela por esse caso. Queremos pedir às pessoas de direito, o senhor Manuel Homem, se estiver a ver essa entrevista, que faça alguma coisa. A TV URH entrou em contato com o comandante da Polícia Nacional no Kazengue, Adão Sebastião, que respondeu por mensagem que retornaria a ligação. Aguardamos por mais de 3 horas, mas o contacto não foi efetuado. Enviamos ainda uma nova mensagem de texto, também não respondeu. Voltamos a ligar 3 dias depois do primeiro contacto. Contudo, até o fecho desta matéria, não obtivemos qualquer resposta. Eu sinceramente, eu não consigo conceber isto, né? Então, a pessoa é acusado por prática de agressão sexual com penetração. Os resultados médico-legais confirmam isto. Depois de um tempo, o processo desaparece no interior do comando municipal. Processo. Vocês podem suspeitar de todo lado. Rouba-se, de facto. Esse país está provado que aqui rouba-se. Mas roubar o processo no interior de uma esquadra ou do comando municipal. É um cidadão normal, civil, que foi até o interior do comando extraviar o processo. Com que finalidade? Ou para que tipo de finalidade? Queima de arquivos? Será? Inviabilizar o processo? Ou então trata-se de indivíduos afetos a este mesmo comando que extraviaram o processo, porque não tem encolhimento. Não tem. Arrombaram a porta, se calhar, a janela do local onde se encontrava armazenado o processo. Foram postos em liberdade. Mas um caso que passa pelo DIP, passa pela PGR, quer dizer, custava informarem com veracidade, com elementos, com mais elementos sobre os trâmites do processo. Ou se os 4 foram postos em prisão preventiva, ou em liberdade condicional, né? Termo de identidade de residência, ou prisão domiciliária, tem que esclarecer. Tem que se esclarecer, porque não há fundamento. E como se não bastasse, esses mesmos 4 jovens, ou supostos acusados, que estavam sobre contas com a justiça, por terem agredido sexualmente uma jovem mãe, depois de terem sido soltos, foram até a residência dos familiares, ameaçaram, levar bens de casa e, como se não bastasse, partir para a violência contra os familiares por terem feito denúncia de um crime nas autoridades. E a família desprotegida, porque a polícia é esta, despreparada, que põe em liberdade indivíduos que depois vão ameaçar a pessoa que já é vítima, foram obrigados a dar 10.000 kwanzas para um deles, para não sofrerem nenhum tipo de agressão. Este é um Estado civilizado que se preza ou é um Estado de selva? Eu quero perceber. Quer dizer, um caso que está com a polícia solta os mesmos que os resultados médico-legais atestam isto. Voltam para a residência da vítima, ameaçam
o esposo, ameaçam o pai da vítima. E para não serem agredidos, tiveram que pagar quer dizer, a segurança não funciona, senhores. A segurança neste país não funciona. Porque um país com segurança, com um sistema de segurança e de justiça eficaz, ninguém se procede nesses moldes. Pagaram quanto a vocês para terem soltado esses jovens? Que hoje se sentem com costas largas para ameaçarem as vítimas. Quer dizer, a agressão que a senhora ou a jovem foi submetida não basta. Ainda há agressão física e psicológica que vem depois daquela situação. E uma das tias, pelo que a matéria fez-nos saber, é gente. Uma das tias dos supostos 4 agressores é gente. Ou se não, como se não bastasse, pertence à PGR. Quer dizer, vamos supor que até não teve mal nisto. Vamos supor que não teve mal nisto. Mas isto dá uma tanta ousadia por parte dos amigos e do mesmo de achar que é intocável. Quer dizer, até jovitos desses, uma polícia treinada, não consegue, por amor de Deus, uma polícia com aquela dimensão, com aquele escopo, com aquele aparato todo, 4 jovitos. Eu não percebo, por amor de Deus. No entanto, eu sinceramente, eu não sei. Olhando pela idade, pela estrutura física, é claro, e o resultado que nós recebemos também, um deles tem 15 anos. Quer dizer, 15 anos já se procede nesses moldes. Quando tiver 40 anos, só estou a pensar. As pessoas mudam, quer para o bem como para o mal. Mas para mudarem, essa correção tem de ser feita através das autoridades. Porque em Angola, de acordo com o nosso sistema judiciário, é proibido o uso da força por mãos próprias. Portanto, são os tribunais, os órgãos de polícia e de investigação que têm esta competência de deterem e os tribunais a administrarem a justiça. Mas é administrar a justiça para o cidadão sair diferente do que entrou, diferente no bom sentido, mudado, reabilitado. E não isto, que a pessoa que agrediu sexualmente a vítima sai dali com a petência, com toda a arrogância necessária e volta para a casa da vítima. Pede dinheiro para não agredir a família, para não levar coisas de casa. Quer dizer, isto é qual estado isso? Isso, estado de selva mesmo. E dizem que são polícias. Estamos a falar de um comando municipal do Kazenga. Estamos a falar da esquadra do Antinov. Quer dizer, ninguém consegue dar conta a isto. E nós tentamos o contraditório. Não tivemos sucesso. Tentamos. Assim como as nossas câmeras, nossos microfones estão abertos para qualquer contraditório vindo daquelas esquadras, vindo da PGR, vindo do DIP, vindo de qualquer órgão, para esclarecer sobre o paradeiro do processo e sobre os moldes em que os jovens foram postos em liberdade. Precisamos saber. Quando vocês não se comunicam e a informação que temos é essa, e como se não bastasse, ainda ameaçam os familiares por terem feito a denúncia à polícia, significa que o país falhou. Agora, senhor Manuel Homem, a vida não é só se postar nas redes sociais, é trabalhar de facto. Há vida depois das redes sociais. E a população do Kazenga e de outros pontos clamam pela sua intervenção. Tens que responder isto. Ou pode me dirigir mesmo assim. Pode responder isso. É servidor público. Tem que me dirigir assim. Resolve esta situação. Ouça, olha, fale com os agentes que tiveram no caso, com os órgãos que tiveram no caso e dê um provimento, dê uma resposta exata aos familiares. E a advogada? E a advogada, como se não bastasse, também está sendo impedida de dar sequência do processo.
Porque o processo não existe, desapareceu. As contestações, as reclamações exaradas pela advogada, sem justificação, sem resposta, como se não bastasse, há um impedimento claro para com que a advogada faça o seu devido trabalho. É o Estado de Direito Democrático. Isto não pode soltar na questão da República para embelezar o livro. Não. Estado de Direito e Democracia. Mas o que é um Estado de Direito? Estado de Direito. Não é isto que estamos aqui a ver, essa selvageria. Significa que todo tipo de apetência, os modos operantes, tendem a se sobrepor ao direito, à lei, à justiça. E não ao poderio financeiro, porque conseguiu pagar para sair. Isso existe. Vocês cobram mesmo dinheiro. A polícia cobra mesmo. Nós sabemos disso. E quando nós nos pediram dinheiro também? Não demos, claro, mas vocês cobram mesmo dinheiro. Não sei se é o que aconteceu lá. Mas é preciso mudarmos esse cenário, porque as vítimas, aqueles que fazem denúncia às esquadras, correm riscos graves. Dentre eles são esses. Quer dizer, os familiares hoje já não conseguem dar uma entrevista olhando pela câmera. São perseguidos por esses supostos agressores sexuais. Estão aqui. Esses jovitos, um deles 15 anos. Eu penso que está a caminho de 16 anos. A polícia treinada não consegue resolver. Quer dizer, é mesmo assim, né? Eu é que estou a exagerar nos factos, né? Esse país é uma vergonha, por amor de Deus. Este país é uma vergonha. Até quando as mulheres continuarão a viver de forma insegura no seu próprio país? Não há leis que protejam as mulheres. Não há instituições que protejam a mulher. A sociedade colabora nesta estupidificação. As mulheres, até quando que vão continuar a ser vítimas dos seus próprios filhos? Até quando mulheres poderão... Quer dizer, na PGR não tem mulher. PGR do Kazenga. No DIP não tem mulher. Na Polícia Nacional do Kazenga não tem mulher. No SIC do Kazenga não tem mulher. Na família desses jovens não tem mulher. Né? Eu penso isto. Porque esta jovem que teve o azar de ser conhecida por quatro jovens desconhecidos, poderá ser a sua irmã, poderá ser a sua esposa, poderá ser a sua vizinha. Então, que moral o indivíduo tem de fazer mal a alguém que poderá ser a sua família, poderá ser a sua próxima, poderá ser a sua mãe? E que autoridade uma polícia tem de soltar alguém sem esclarecimento e fazer desaparecer um processo dentro de um comando que envolve mulheres? A título de exemplo. Quer seja mulheres destratadas, crianças destratadas, idosas destratadas. Quer dizer, esse país acham que chega a 2030? Acham que vocês vão chegar para 2030 desprezando, desprotegendo mulheres? Se são as mulheres que reproduzem esse país. Gira a vinheta, Johnny dos Santos. Por amor de Deus. Agora era um lixo todas as crianças vão morrer. Outros vão com água. As meninas da lição